Sim. Mas eu queria fazer uma pergunta do leigo, assim, Claro. né? Por que se o paciente está doente, ele não fica no hospital? Se ele está doente, ele está precisando de oxigênio, ele está precisando de ventilação, ele está precisando de uma série de outros suportes, talvez uma analgesia um pouco mais. Tá. Por que ele não fica no hospital? Qual que é esse negócio? O hospital está querendo se livrar do paciente? Eu estou fazendo a pergunta do leigo mesmo, assim. Se está doente, tem que estar no hospital, não tem que estar em casa, pô. Tá. Mas meu pai não tá andando ainda, você vai dar alta pra ele? Sim, vamos dar alta pra ele. Mas ele não tá respirando sozinho, você vai dar alta pra ele? O que eu quero Vamos saber, dar assim, quais são os benefícios da Tá. deshospitalização e quais são as preocupações também, né, de quem Certo. está recebendo Sim. um familiar em casa ou num hospital de transição, enfim. Certo. É o que nós falamos no começo, né? O paciente, ele, quando ele dá entrada dentro do hospital, ele tem que ter o caminho dele muito bem descrito. De quem é esse paciente, para onde ele vai, quando ele vai e como ele vai. Isso vai depender tanto do status clínico dele, que a gente vai fazer esse ajuste. Deshospitalizar é importante para os dois segmentos. É importante para o hospital, porque a gente fala de um caminho de giro de leito, mas é principalmente importante para o paciente. Sair da fase aguda e caminhar para uma alta precisa ser construído. Como que esse paciente ele dá a entrada dentro do hospital? A gente entende que os parâmetros clínicos dele já estão todos muito bem estabilizados. E esta é a prioridade. Identificação diagnóstica, né? Diagnostiquei, fiz a intervenção, estabilizei. Esse paciente precisa ficar comigo? O que é que eu vou oferecer para esse paciente de diferente que ele não vai receber fora daqui? E aí você começa a reduzir a complexidade do cuidado. Então, se eu olho para esse paciente, que ele veio e precisou entrar numa ventilação. Tá, paciente que precisou ser entubado, foi para ventilação, não deu para entubar, a gente entendeu que era o momento de uma traqueostomia, foi traqueostomizado. A gente entende que a gente não vai tirar essa traqueostomia em curto prazo, porque a gente está falando talvez de uma lesão neurológica importante. E aí a gente, vou usar o exemplo, por exemplo, de um AVC. O paciente teve um AVC, entubado, não rolou, traqueostomia, ficou em ventilação contínua. A gente entende que esse é um paciente com prognóstico de retirada dessa traqueostomia em algum momento, é um paciente que está com uma sonda nasointeral, a gente entende que existe a possibilidade vai depender do tipo de AVC, da extensão do AVC, do nível de comprometimento. A gente entende que existe uma função motora ali comprometida, e a gente entende também que esse tempo de reabilitação motora é prolongado, que a intensividade de cuidado ela é diferente da intensividade de um cuidado no UTI ou no leito. Esse paciente especificamente vai precisar, por exemplo, de uma sala de reabilitação com equipamentos que um hospital não dispõe. E é um paciente que ele está estável. Não é porque ele não anda, não é porque ele está numa ventilação que ele precisa estar dentro do hospital. Fez todo o ajuste de prescrição medicamentosa, esse paciente está dentro de um nível de controle, está todo alinhado, ele pode ser deshospitalizado. Estima-se que um paciente pós-AVC, ele deveria ali, a partir do 7º dia, já estar saindo de um hospital geral. E aí, é ser bem ambicioso, uma meta ambiciosa, a gente não cumpre essa meta ainda hoje aqui dentro do Brasil. Daqui a pouco eu comento por quê. Para ir para uma instituição de reabilitação mais intensiva, ou para um hospital de transição, ou até mesmo para o home care. É melhor pro meu familiar. É melhor para o seu familiar. É melhor para o seu familiar, é melhor para o hospital e é melhor para toda a gestão do segmento, né? Assim, quanto menos paciente dentro de hospital, mas aquele paciente que não tem necessidade de estar ali, melhor. Mas aí a gente caminha num lugar de ocupação, gestão de leitos. O hospital também precisa bater meta. Eu gosto muito dos hospitais que têm aí o segmento de deshospitalização, que tem esse olhar. Quando a gente fala, por exemplo, no particular, né, que é o segmento que eu trabalho, então tem este olhar de eu preciso deshospitalizar esse paciente possivelmente ele é cliente de alguma operadora que também monitora todo esse paciente, então a gente tem as escalas de avaliação desse paciente para esse paciente ser deshospitalizado. Se esse paciente ele tem uma indicação de ir para um hospital de transição para continuidade do cuidado, o médico interno faz essa avaliação, descreve essa necessidade de esse paciente estar pronto para alta. Eu acho que falta, talvez, mais processos hospitalares nesse sentido, de olhar para o paciente e falar, o limite é até aqui, a gente consegue entregar até aqui e esse paciente precisa de mais. Não acho que é má intenção, acho que, às vezes, falta um pouco mais de conhecimento sobre o que o mercado tem para oferecer. Tem muito paciente que vai direto do hospital para casa, vai direto para o home care. E você quer falar?
Não, pode falar. Se deixar, eu vou aqui. Não, por favor. E aí hoje a transição hospitalar, por exemplo, ele é o meio do caminho. Então, quem é o paciente que vem elegível para o hospital de transição? O paciente que vem em cuidados de reabilitação, seja por incapacidade definitiva ou por incapacidade temporária. O paciente que vem de cuidados de longa permanência, né, cuidados continuados, que é esse paciente crônico que a gente entende que vai ser difícil, mas que existe ainda a oportunidade de intervenção de cuidado e é um cuidado prolongado. Possivelmente essa pessoa tem uma lesão que vai ser aí pro resto da vida, tem um comprometimento que não é reversível, mas que demanda cuidados complexos que talvez no domicílio não seja possível. Os pacientes em cuidados continuados também, eles trazem um olhar para a gente sobre a oportunidade de melhoria de processo, ainda que não exista um prognóstico de reabilitação. Então, esse cara é aquele cara que, apesar de, ele pode. Então, acho que cabe intervenção. E os pacientes em cuidados paliativos. O paciente em cuidados paliativos, dentro da transição, ele tem 2 caminhos. Ou ele chega naquele momento de finitude mesmo, ou é um paciente que chega, a gente oportuniza uma reabilitação para esse paciente, ganhou o nível funcional que era possível naquele momento, ou estabilizou o que é necessário, ele vai para o domicílio, e aí, dentro da fase de piora, de evolução, esse paciente pode ter aí o seu fim de vida em casa, num lugar mais seguro, confortável, dentro de uma construção, ou esse paciente pode voltar para a instituição de transição também, de um lugar seguro. Dentro do caminho de alta na transição hospitalar, quando a gente caminha para um home care, por exemplo, existem meios norteadores. Por exemplo, a NEAD, né, ela é uma entidade que ela norteia a atenção domiciliar. Então, quando o meu paciente ele vai sair de alta, eu avalio, preencho esse documento, que é uma escala norteadora, né, um score norteador, e você consegue saber quanto de cuidado esse paciente vai precisar para ir para casa. Esse paciente pontuou, sei lá, X pontos, ele precisa de atenção domiciliar de 12 horas. Ele pontuou mais X pontos, ele precisa de atenção domiciliar de 24 horas. Então, existe todo um processo para essa deshospitalização ela ir acontecendo, pautada em muitos serviços. Eu não vou ser nem capaz de citar todos, porque eu não quero esquecer ninguém. Mas, para mim, um dos pilares da desospe efetiva é assistente social, porque o assistente social ele te olha do lugar quem é a sua rede e para que rede você vai. Se você tem família, se você não tem, se você tem uma curatela, se você não tem, se você tem um responsável legal, se você não tem, quem é que vai cuidar de você? Para quem você quer delegar o teu cuidado naquele momento? Então, assim, são muitas vias. E o assistente social ele tem aquela sensibilidade do olhar de identificar a questão social financeira mesmo, dizer não há possibilidade de investimento nesse momento, não existe um outro caminho. Quais são os equipamentos que existem na saúde pública que podem e vão te apoiar. Então, às vezes, o paciente ele vai seguir um ambulatorial particular, mas ele não tem a condição efetiva do transporte público. Existe equipamento para isso. Então, a gente fala, por exemplo, do Atende, que facilita o transporte desses pacientes. Então, tem tanta coisa que não é utilizada como deveria ou que não é facilitada por falta de conhecimento, que a gente não sabe qual é a hora desse paciente sair do hospital, porque a gente fica com medo, né? O hospital é zona segura, mas nem sempre. Às vezes ele pode ir para um outro instrumento de continuidade dos cuidados.